Glória a Jesus, oh glória. Santo, santo é o Senhor nosso Deus. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez. Oh, glória a Deus, aleluia. Para estarmos agradecendo o nosso Deus. Agradecendo o nosso Deus por essa rica oportunidade, por nós estarmos aqui neste momento agradecendo a Deus. Amém? Glória a Jesus, oh glória. Eu vou deixar um louvor que está na página 186. Oh glória. Pela fé uma vez e foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que lhe dará Deus. E de Deus quer vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, quanto hoste do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor, a destreza, pra lutar para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta lição, no combate o combate de amor, a coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus, maravilhoso. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu vou deixarmos a palavra do Senhor, que ela está em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 adiante, em nome de Jesus. Oh, glória! É pela fé, é pelo amor que nós estamos aqui, para falarmos do amor de Deus, para anunciarmos o Evangelho. Oh, glória! Justificado pela fé, é o título da leitura. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas. O que se espera é a prova das coisas. O que senão vem, porque e por ela os antigos alcançaram o testemunho. É pela fé atendemos o que os mundo é pela palavra de Deus, e foram criados de maneira o que se vê não foi feito do que é aparente. É pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, e pelo qual alcançou testemunho
de que era justo e dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de mortos, ainda fala pela fé, Enoque foi transladado e para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladará, visto como ontem das suas transladação, e lançou testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário o que se aproxima de Deus creiam, o que ele existem, o que e o galardoador e dos que o buscam. É pela fé, Noé, diminuamente avisados, e das coisas o que ainda não se via, e temeu para a salvação. A sua família preparou a arca pela qual ordenou o mundo, e foi feito herdeiros da justiça, e o que é segundo a fé. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos a palavra de Deus, nos mostrando para cada um de nós, fé nós não conseguimos nada. Sem fé nós não conseguimos nada. Tudo nós precisamos ter fé. Se nós precisamos de oração, se nós precisamos de uma cura, de um milagre, nós precisamos ter fé para nós recebermos a cura, para recebermos o livramento de Deus. E a palavra de Deus vem nos mostrando, a fé é o fundamento das coisas. A fé está em todas as partes. Se aquele não tiver fé, não crê em Deus, nada serve. Então nós precisamos ter fé e nós precisamos de crermos nas obras de Deus. Cremos nas promessas do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, firmamentos das coisas que se veem, o que se esperam, as provas das coisas. Então, se nós tivermos fé, nós suportamos as provações. Talvez muitas vezes as pessoas estão tristes, abatidas. Ou talvez alguém falou algo que nos machucou aquela pessoa, mas aquela pessoa está firme. Ah, fulano me feriu, fulano me machucou, mas não tem nada não. Deus é comigo. Deus está cuidando de mim. Então é pela fé que nós venceremos as batalhas. É pela fé que nós enfrentamos as lutas do dia a dia. Se nós perdemos a fé, meus irmãos, minhas irmãs, o que seria de mim, de você? É pelo amor, é pela fé que nós estamos aqui. E a palavra do Senhor nos mostra, glória a Deus, aleluia, se não veio, porque e por ela os antigos alcançaram os testemunhos. É pela fé que os antigos alcançaram os testemunhos. Assim também nós devemos alcançarmos ser testemunhos para as outras pessoas. Nós devemos estar sempre se testemunhando. Glória a Deus, aleluia. É pela fé que andamos,
que o mundo e pela palavra de Deus. Então, é pela fé que nós venceremos qualquer tipo de coisas. Talvez você está ali agora, glória a Deus. Talvez você está com a um da família. Você está desesperado. Mas pela tua fé, é pela fé que você tem, aquela pessoa possa receber alta. Aquela pessoa possa estar sendo liberta de todos os males. É pelas suas orações, é pela sua fé que ele vai vencer. Porque é através da fé que nós venceremos as lutas. A fé, as orações, remove montanha. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. E foram, pela fé e pela palavra de Deus que nós fomos criados. Glória a Deus, aleluia. De maneira o que aquilo que se vê e não foi feito e do que aparente. Então a palavra de Deus ela vem nos mostrando, a cada um de nós. Nós sem fé, sem obra, nós não somos nada, meus irmãos, minhas irmãs. Então nós vemos a fé de Abel. Abel, pela fé de Abel, ele ofereceu, glória a Deus, aleluia. O que ele ofereceu a Deus? O maior sacrifício do que Caim. Porque ali ele ofereceu o grande sacrifício, maior que o do Caim. Porque o Caim, ele não suportava as lutas. Ali, meu querido irmão, ali ele, glória a Deus, aleluia, e pelo qual alcançou testemunho de que era justo e andando a Deus testemunho. E testemunhou dos seus dons. Então nós vemos, meu querido irmão, Abel, ele teve um grande testemunho. Ali, meu querido irmão, glória a Deus, aleluia, ali ele enfrentou algo, tribulação. Nós vemos, meu querido irmão, ali quando Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, porque ele tinha um amor por Deus. Assim que ele tinha fé, assim também nós devemos termos fé. A fé, ela remove montanha. Porque, glória a Deus, aleluia, teve glória a Deus, aleluia, as tragédias entre Caim e Abel, através de inveja. Será que eles estavam temente a Deus? É pela inveja que matou um ao outro. E aqui a palavra do Senhor nos diz, o Abel ofereceu a Deus o maior que o Caim. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, Ailton, glória a Deus, aleluia. Almério, glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Então nós vemos, meu querido irmão, o testemunho que ele era justo e verdadeiro a Deus. Assim também nós devemos sermos justos a Deus, verdadeiro a Deus. Porque quando nós cremos, quando nós temos fé, tudo se resolve. As lutas podem vir, as tempestades podem vir. Você está sempre se esperando, sempre confiante. Eu tenho fé que dias melhores virão. O choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem alegria. Isto é fé. A fé, meu querido irmão, ela tem que ser que nem um grão de mostarda. Você vê um grãozinho de mostarda tão pequenininho. Você planta um grão de mostarda, quantos grãos que não dá? Assim, meu querido irmão, é quando nós temos fé. A fé, ela remove montanha. É através da fé que nós recebemos os nossos dons.
Nós recebemos a bênção do Espírito Santo. Recebemos a luz do Espírito Santo pela fé. Se nós não tivermos fé, e se nós não cremos, o que eu estou fazendo aqui neste mundo? Se tudo que nós temos aqui foi Deus que nos deu, as coisas perfeitas, as coisas maravilhosas, glória a Jesus, maravilhoso. Então, meus queridos irmãos, nós devemos vivermos na obediência. Sermos testemunhos, glória a Deus, aleluia, daquilo que Deus está nos dando. As bênçãos que Deus está nos dando, nós devemos fazer o sacrifício para estar na presença de Deus. Porque Ele nos dá tudo de graça para mim e para você. Ele nos dá tudo perfeito para mim e para você. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, e por ela, pois, depois de morto, ainda fala, é pela fé. É pela fé Enoque, e foi translandado, e para não ver a morte. É pela fé. É pela fé que Enoque, glória a Deus, aleluia, foi transladado para não vermos a morte. Nós não sabemos, nós não vemos o dia que nós não vemos a morte. Nós vemos, meus irmãos, minhas irmãs, a morte vem que nenhum sopro. Só faz, já era. Então Deus, Ele faz algo maravilhoso nas nossas vidas. Deus faz tudo perfeito nas nossas vidas. Ah, se nós soubéssemos o dia que nós íamos morrer. O que seria de nós? Nós íamos ficar desesperados. Então, se nós tivermos fé que nós vamos vencer, nós não vamos morrer. Se nós estivermos com Cristo, nós vamos ressuscitarmos no último dia. Então, isto, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, e não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os translandará, visto como ante, e dá sua translação, e lançou testemunho de que agrada a Deus. Como nós devemos fazer algo para agradar a Deus? Como nós devemos fazer algo para agradecermos as maravilhas que Ele faz por nós? A bondade que Deus faz nas nossas vidas, a todos os momentos de nossas vidas. É bom agradarmos o nosso Deus. Agradáveis são as palavras de Deus. Agradável e perfeita. Então, meu querido irmão, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, nós não podemos agradar a Deus. Porque a fé, ela remove montanha. A fé, ela nos ensina nós caminharmos. A fé nos ensina nós seguimos adiante. A fé nos ensina nós não desistimos de caminhar. A fé, ela nos ensina de sermos melhor. Não para querer se engrandecer. Ah, eu sou melhor que fulano, melhor que ciclano. Não. É estar fazendo a vontade de Deus. Buscando cada vez mais o conhecimento em Cristo Jesus. Então é pela fé que nós enfrentamos qualquer coisa. É pela fé que nós enfrentamos. É necessário nós buscarmos cada vez mais a nossa fé. É necessário cada vez mais nós buscarmos cada vez mais o entendimento na palavra. Você vê que Noé, se Noé não tivesse fé, Noé não tinha vencido. Se Noé não tivesse fé, meu querido irmão,
Glória a Deus, aleluia, ele foi avisado. É pela fé que ele estava ali. Glória a Deus, aleluia, né? Buscando cada vez mais, glória a Deus, aleluia, a sua salvação. Assim também nós devemos buscarmos a nossa salvação. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É pela fé que ele fez aquela arca. Você pega algo para fazer, se você não tiver fé, se você não tiver fé, se você não tiver esperança e crer, eu vou fazer isso, vai dar certo. Então é pela fé que nós fizemos isto. Nada é do nosso jeito, é pela fé. É pela fé, é nós crer, é nós acreditarmos, porque grandes são as obras de Deus em nossas vidas. Grandes são as promessas de Deus nas nossas vidas, todos os momentos de nossas vidas, para nós estarmos louvando, para nós estar glorificando o nome do Senhor. Olha o que o louvor falou, é pela fé. Glória a Deus, pela fé uma vez e foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Então é pela fé que nós venceremos as lutas. É pela fé que nós enfrentamos as tempestades do dia a dia. Não desista, meus irmãos, minhas irmãs. Persista diante das obras do Senhor, porque grandes são as promessas de Deus. Nós sem fé não podemos agradar ao Senhor. É pela fé que nós agradamos o nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, se aproximarmos de Deus. Nós devemos se aproximar mais de Deus. Nós devemos, meus queridos irmãos, crer mais que Ele existe. Se só de nós olharmos, quando nós acordamos com vida, nós devemos sabermos que Jesus existe. Se nós vemos sua plantação, Deus ele existe em nós, naquelas plantação. E muitas vezes a gente vê tantas pessoas falar, eu não creio em Deus. Se você está respirando, por que você não crê em Deus? Se Deus tirar a respiração de nós, já era. Então nós estamos aqui na permissão de Deus. Nós estamos aqui, meus queridos irmãos, porque Deus tem nos sustentado, como Deus está nos sustentando a cada um de nós, nos fortalecendo a cada um de nós, para nós vivermos verdadeiramente na presença do Senhor. É pela fé que nós estamos aqui. É ter fé, é ter esperança, é saber esperar, confiar mais no Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus que nós precisamos. Esse é o nosso Deus que nos ensina cada vez mais nós caminharmos. Ele que nos ordenou a cada um de nós, que nós sejamos herdeiro dele. Então é pela fé que nós venceremos a justiça de Deus. A justiça, glória a Deus, aleluia. O que é o segundo, a glória a Deus, aleluia, a fé. A fé, ela está em toda parte. Então nós vemos a palavra de Deus, ela vem falando, até nesse último versículo, é pela fé. É pela fé de Abraão, sendo chamado, obedeceu. É pela fé que Abraão, glória a Deus, aleluia, sendo ele foi chamado. Se ele não tivesse fé, ele não teria sido, ninguém tinha chamado ele. Glória a Deus, aleluia. E ali estabeleceu, obedeceu, indo para um lugar, o que havia de receber. Glória a Deus, por herança. E saiu, e sem saber para onde ia. É pela fé que ele foi ali. Como ele foi chamado, e não sabia para onde ele ia. Mas ele estava ali confiante. Ele estava crendo que ele ia conseguir.
você também vai conseguir, meu irmão, minha irmã. Talvez você tenha algum parente que está lá no fundo de um poço. Talvez você ache que aquela pessoa não vai suportarmos as lutas. Ou talvez muitas estão ali no leite dos hospitais, você acha que não vai suportar, ele não vai aguentar. Está tão fraquinho. Mas pela sua fé, ele pode receber a bênção. Ele possa receber a cura, ele possa sair dos vícios. Através da tua fé, ele receberá essas bênçãos. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, é pela fé que nós estamos aqui. É pelo amor que nós estamos aqui. Deus é tudo nas nossas vidas. Deus, ele nos ensina cada vez mais o caminho verdadeiro. O caminho da santidade, o caminho da sinceridade. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a minha esposa que está nos assistindo, né? Ailton, Homério. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. E todos aqueles que estão me assistindo, que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Que Deus dê uma ótima noite, um ótimo sono para cada um de nós, agora e sempre, em nome de Jesus. Ô glória. Louvado seja o nome de Jesus.